primeiramente, essa foto está meio assustado, né? Todo mundo ficando em quarentena, ficando em casa. E a gente parece que não tem nada para fazer. Mas assim, como assim as empresas assim lidam com com esse impacto de assim surto de Covid-19? Porque para nós mesmos, por enquanto, não tem nada remédio, não tem nada assim algum processo realmente funciona. E por isso, para vários países, assim foi impactado e causando grande caos, assim bastante pessoas pegar doente e assim tipo até morte. Mas assim agora mesmo precisamos de entender como ele funciona, porque para a gente só fala assim, vai ficar em casa ou vai para trabalho direto. Realmente não significa nada. Esse não é assim briga assim, não é uma solução mesmo. Agora precisamos de entender como funciona e como o vírus funciona e para a gente aprender como conviver junto com eles e depois a gente começar a superar ele. Primeiro, o que é infecção por gotícula? Ele funciona aqui mesmo, porque geralmente quando a gente está falando, vamos conversando, e parte de a gente vai começar a assim gerar assim gotícula, assim salivas, e quem quem tem vírus assim vai começar de passando, transmitir para outros. Mas assim, por causa de fisicamente mesmo, quando a gota maior, ele vai cair assim na distância de 1,5 metro. E, uh, e depois, assim, quando a gente tosse, ele vai transmitir até 2 metros. Se a gente fazer respirando, vai chegando, aquela força vai transmitir para 6 metros. Mas assim, depois mesmo, vamos ver assim figura direito aqui. No nosso respiratório superior aqui, é realmente o principal canal, janela para receber esses impactos. E o que assim aqui está falando mesmo, realmente está falando parte de máscara. Máscara mesmo, quando a gota, assim, gotícula, assim, maior de 10 mil milímetros, ele mesmo pode ser assim, assim cortado, pode ser barrado pela máscara de, assim, de cirurgia, aquele tipo de medicina usando. Mas assim, para gota menor, pode barrar pelo assim, N95. Por isso, importante de distanciamento social é importante. Por quê? Porque aqui 2 metros, quando a pessoa está tossindo, ele vai alcançar 2 metros. Quando espirrando, vai chegar a 6 metros. E para a gente manter uma distância assim adequada com outros, pelo menos é uma distância de segurança mesmo, básico. A gente tem que saber como se proteger esse impacto de direção diferente chegando para nós. E esse depois a gente já entender como que funciona esse impacto pelo saliva dos outros. E a gente também pode pensar alguma forma para realmente cortar ele. Máscara uma forma de bloqueio físico, assim, importante, básico mesmo. E, por exemplo, para aqui, nosso assim, respiratório superior mesmo, ele é janela, uma entrada de receber esse impacto. Por isso, precisamos de cortar ele assim direto, pero usa máscara. Máscara, aqui em cima tem 3 figuras. Esse foi um teste. Lado esquerdo, ele é tipo máscara feito de pano.
no meio e aquela máscara de dupla fase ou três fases de cirúrgico. E assim, lado direito é a N95. E esse não é N95 mesmo, quando em 2003, em Taiwan, tinha impacto de SARS mesmo. Quando no momento de SARS mesmo, todo mundo tem que usar N95 para evitar problema, evitar ser assim impactado pelo vírus. Aqui da lado direito, ele já fez uma comparação de resultado de teste mesmo. Máscara para de impacto de fora para nós mesmo. Ele, de pano, ele, assim, tipo, cada 100 gota, ele vai vazar 33. Cada 100 gotas você usa de máscara de cirúrgico, ele vai vazar 25 gotas. Consegue diminuir assim 3, 4. E para N95, ele só vaza 1. E se para contrário é feito já menos. Por exemplo, usa máscara quando a gente está respirando e cada 100 gotas, ele vai, de pano, vai vazar 90. Para cirúrgico, vai vazar metade. E N95 vai vazar 30. Por isso, usa máscara, pero ele já é método simples e eficaz, básico. Aqui essa foto é assim, foi tirado no metrô de Japão e todo mundo está usando. Para quê? Porque aqui no meio, né, tem uma pessoa, ele não usa. Mas comparando com outros, assim, é muito raro de pessoa não usa, porque é uma coisa básica, pode proteger você e outros. Porque agora a característica de Covid-19 assim, tipo, tem pessoa, ele pode conter vírus, tipo, assintomática. Se a gente pega, mas assim, para nós mesmo, não tem nada sintoma, mas assim, para outros, vai passar doença para outros. Esse é o ponto principal para a gente evitar, assim, tipo, indo fora e sem usar máscara, porque para nós talvez não tenha impacto, para outros vai gerar risco da vida mesmo. E na entrada de metrô de Japão lá, eles colocam assim tipo uma estrutura bem simples. Ele deixa assim papel dobrado e colocar elástico e assim grampear. Quando quem não tem, já pode pegar a mesa lá, já pode pelo menos usar proteção básico para o público. Aqui é uma comparação de fatos para vários países está dentro desse grupo. Quando não usa máscara, início já começa a subir. E assim em pouco tempo ele começa assim tem quantidade de confirmado das pessoas já sobe rápido. Essa curva é para cima. E quando os países usam máscara mesmo, ele vai acontecendo, mas assim vai indo devagar. A curva já é bem diferente. Agora aqui é uma comparação. Quando não usa máscara para essa curva vermelha, ele em pouco tempo já chega com quantidade alta. E para essa curva verde, é grupo de usa máscara. Qual que é o nosso trabalho precisa assim fazer? Quando não tem nada vacina, não tem remédio, e o que podemos fazer através de assim tipo distanciamento social e usa máscara, já pode achatar essa curva para achatar essa curva. Para essa curva não sobe e assim para evitar ele subir e assim para chegar um momento consegue ser controlado. Agora precisamos de aprender lição com passada no 1918, aquele gripe espanhol, em espanhol. E aquela época, essas fotos já foi aquele momento, já deixando até agora. Aquela época, pessoas já estão usando máscara.
final, essa foi uma solução que consegue controlar esse impacto de fora. Aqui também outra foto. Se o humano consegue aprender essa lição com passada mesmo, realmente a gente pode evitar bastante problema. Só incomodar um pouco e já pode evitar assim sofrimento. Agora vou compartilhar a experiência de implementar Zenshine. E Zenshine, quando no início na China, quando assim a epidemia começou mesmo, e assim tipo o governo pediu assim país inteiro começar a ficar isolamento. E depois passando tempo mesmo, tem que começar a voltar assim para funcionar, para voltar para trabalhar. E para todas as empresas vai voltar serviço mesmo, precisa fazer bastante preparação. E a gente precisa ter preparação antes de retomada de produção. Dentro de fábrica já tem que fazer todo o processo de desinfecção. E também para todos os funcionários tem que fazer treinamento antes de retomada na produção. Tem que seguir as regras. E depois a gente tem que manter parte de gerenciamento após retomada de produção. E primeiro, assim, a gente tem esses assim, tipo, controle para todos os funcionários. Assim, durante o período de 18 de janeiro, até aquele momento, de início de fevereiro mesmo, tem que reportar tudo, qual cidade você foi, qual cidade você viajou, e você já tem contato com alguém, assim, tipo, confirmado, assim, pegou vírus. Esse tem que reportar tudo, porque para dentro de fábrica, no dentro de produção, se uma pessoa tem possibilidade de pegar doença, esse já tem que cortar. Tem que, assim, tipo, deixar mais tempo isolado, depois volta para serviço. Agora também tem tipo, controle de assim, tipo, trajetória, assim, de casa para local de serviço. A gente tem que reportar de qual endereço e qual placa de veículo. Esse tem que ser tudo controlado. E também tem que ter permissão de viagem também. Se não tem isso, assim, tipo, para eu chegar no fábrica, eu tenho que seguir esse caminho todo dia, ida e volta. Eu não posso alterar à toa. Agora também, aqui também, sempre, dentro de empresa tem que estocar pelo menos 14 dias de material para manter a produção. Lado esquerdo de cima é assim, medidor de temperatura. Cada 4 horas precisamos de medir a temperatura de cada pessoa para garantir todo mundo está em bom estado. E lado direito em cima é assim tipo material para desinfecção. E é um tipo líquido, assim, ele é muito forte, por isso precisa diluir 1 por 50 vezes de água. E lado esquerdo de baixo é álcool. Qualquer movimento precisamos de usar álcool para limpar a mão e limpar assim sapato. E lado direito embaixo é assim vitamina. Todo mundo tem que tomar 1 por dia. Agora aqui também recebe a parte de roupa de proteção. Essas caixas de lado esquerdo de cima, roupa de proteção. Para quem tem contato diretamente com pessoa na entrada mesmo, eles têm que usar para proteger o corpo inteiro. E lado direito é assim, parte de máscara. E embaixo, essa foto é sala de isolamento. Quando a gente mede a temperatura da pessoa, percebeu alguém assim em cima de 37 graus, já tem que assim esperar nessa sala para observar, para monitorar assim, tipo se pegou doença. Aqui a parte de preparação antes de retomada de produção. A Zenshine Solar foi o primeiro grupo. A cidade lá liberou 20 empresas
para voltar para o serviço primeiro. A gente passou, a gente fez todos de processo assim obrigatório e para manter realmente um ambiente saudável para a pessoa pode voltar para o serviço. E quando tinha voltando mesmo, e a gente também já começar a seguir as regras de distanciamento social e usa máscara também. Quando chega na porta, já tem que fazer tudo pesquisa durante esse período parado e tem que medir temperatura e assim, tipo, desinfecção também, assim, lava a mão, usa álcool, depois continua para cada setor. E aqui é treinamento antes de retomada de produção. E esse também já é assim, tipo, quais assim, treinamento fizemos e também tem que evitar impacto de fora. Por exemplo, quatro pontos, medida de controle de veículos. E quando tem caminhão trazendo material ou caminhão veio para Zhejiang buscar mercadoria, a pessoa mesmo não pode assim descer carro à toa. A gente também tem que pedir eles fazer tudo assim limpeza e também passar álcool gel e sempre durante o período tem que usar máscara tudo. Aqui é gerenciamento de todo dia. Tem que fazer isso na entrada de fábrica. Primeiro, pessoa já tem que jogar fora de máscara durante essa viagem de chegando à fábrica. Depois, entrar no fluxo, começar a medir temperatura. Depois, pessoa tem que preencher temperatura medida e fazer desinfecção e pegar outro máscara nova e começar a trabalhar. E assim para garantir assim o primeiro impacto assim de fora trazendo para a fábrica. E aqui também é assim gerenciamento assim tipo diária mesmo. Temos assim horário assim quando trabalhador foi almoçar ou foi jantar já tem que aproveitar esse período, já começar a fazer desinfecção no ambiente. E durante esse período, a pessoa também tem que usar roupa de proteção, tudo, se proteger e assim fazer desinfecção para todos os caminhos, todos passados. Durante a produção mesmo, assim, todos, assim, cada pessoa tem que manter distância adequada para, assim, mantendo essa produção com um ambiente saudável também. Usa máscara e também cada período, cada 4 horas já tem que parar e assim a pessoa vai passando, medindo a temperatura de cada um. Quando na refeição também, durante esse período, precisamos de seguir essa regra. E lado direito embaixo, assim, cada mesa somente uma pessoa assim usando refeição e todo mundo está direcionando para a mesma direção, não pode conversar. E para assim manter toda hora não tem essa chance de infecção cutícula. Aqui, essa é a página mais importante. Quando o produto antes de entregar, precisamos de fazer desinfecção para todas as mercadorias também. Garantir, assim, tipo, antes de entrega, tudo já foi assim purificado. Obrigado. Agora, assim, vou assim deixar meu tempo. Durante assim essa a explicação, se tiver alguma dúvida, daqui a pouco vamos ter horário assim para fazer pergunta e assim trocar ideia. Agora, assim, vou deixar tempo assim para Chintalo e assim para ele continuar assim compartilhar a experiência deles. Por favor, Chintalo. Obrigado.
Ok, muito obrigado, Francis. É muito boa a sua colocação a respeito dos pontos, compartilhando os pontos onde nós devemos melhorar, né? É importante muito conhecer a história dos outros países, né? Descobrir como que eles passaram por esse tipo de situação, para que a gente possa aqui trabalhar de uma maneira muito mais efetiva contra essa situação também. Uma palavra que você utilizou que para mim é muito importante que nós usamos aqui é o termo coexistir, né? Coexistir com o vírus é mais do que apenas nos protegermos, né? Apenas nos retermos no lockdown. Diante disso, nós precisamos trabalhar, precisamos ganhar o nosso dinheiro, precisamos que o comércio gire também, né? Então, para isso, a palavra-chave, na minha opinião, é coexistir. Diante de situação, é importante também mencionar aqui, né, qual é a situação da Premium hoje a respeito disso. Temos aí uma grande mudança no mercado de maneira totalmente ativa, apesar de ser um vírus passageiro, de ser uma situação aparentemente momentânea. O mercado, os nossos clientes, as pessoas, elas estão mudando com isso. Uma mudança de comportamento, uma mudança de ação. Aí vem também a importância de nós, que atendemos as pessoas, modificarmos os nossos padrões, nosso sistema de atendimento. O que funcionava há um tempo atrás, hoje não funciona mais. Então, por isso que é muito importante essa renovação, essa coexistência, né, com a situação. Aqui na Premium também nós tivemos várias mudanças nos processos. Temos alterações nos nossos processos comerciais, alterações nos nossos processos logísticos. Tudo isso veio para proteger o nosso produto, o nosso cliente, garantir que eles tenham aí uma segurança maior no que eles estão comprando, né? Então, com certeza é necessário que nós mudemos o nosso comportamento, mudemos o nosso jeito de pensar. Só assim a gente vai conseguir se posicionar no mercado de maneira definitiva e a gente venha a coexistir com essa situação de uma forma melhor. Aproveitando aqui a situação, eu gostaria de compartilhar com todos um material que nós elaboramos aqui para mostrar de forma simples, né, quem é a Premium. Creio que várias pessoas aqui conheçam, mas algumas pessoas não conhecem, então gostaria de apresentar a Premium, gostaria de apresentar alguns dos nossos portfólios, algumas obras que clientes nossos já instalaram, né? Então, vou estar aqui compartilhando minha tela também. Aqui está o tema, né, da nossa conversa da Premium. É importante nós, apesar de todas as proteções e todas essas questões inerentes ao vírus, é importante nós descolarmos também desse assunto para conversar um pouco a respeito de material, de qualidade, de área técnica e eu vim aqui para ressaltar um ponto que, na minha opinião, é muito importante, o impacto, né, que a escolha dos módulos fotovoltaicos vão causar numa obra, né? Como que o cliente hoje escolhe o seu módulo fotovoltaico, né? A gente está voltando somente para esse assunto de módulo, mas é uma escolha de forma geral. Inicialmente, o cliente ele escolhe o produto basicamente pelo preço. Não há nenhum tipo de separação importante que ele coloca, de definição importante. Basicamente, a definição da escolha está baseada no preço. O segundo quesito para a escolha de um módulo fotovoltaico é o mercado. O mercado, me refiro a marcas que vêm trabalhando no mercado, ao
vamos dizer assim, ao boca a boca, o que um colega instalou, outro também quer instalar igual, um cliente já viu numa obra tal marca, quer repetir a marca, sempre nesse sentido, né? E, por último, creio que bem menos relevante é o tempo de entrega, né? Mas ele também faz parte aí da escolha do módulo fotovoltaico. Basicamente, nós podemos observar um comportamento no mercado onde esses três fatores são os pontos mais importantes na escolha de um módulo fotovoltaico. Não vejo nenhuma outra situação onde outros pontos determinam mais do que esses três. E quais os fatores que não são considerados na escolha de um módulo fotovoltaico? Inicialmente, o quesito de segurança. Normalmente não há do instalador, do integrador a respeito disso. Não estou dizendo que essa regra é geral, que ela é obrigatória, porém acontece bastante fatos onde o preço vale mais do que a segurança, né? Feita a instalação na casa do cliente, não há mais nenhuma uma responsabilidade, né? E esse tipo de comportamento que é importante modificar, né? A especificação dos módulos. Normalmente o pessoal escolhe um módulo apenas pela potência, não analisa outros fatores importantes, como, por exemplo, os coeficientes de temperatura, questão de dimensões, a montagem das células, alinhamento, esse tipo de atenção voltada à qualidade não existe hoje de forma expressiva, né, que eu quero dizer. E, por último, a solidez das marcas. A solidez das marcas é algo muito importante, porque nós estamos muito acostumados a ver várias marcas no mercado, porém, se nós analisarmos isso de forma histórica, não há um histórico longo de comercialização no Brasil. Nenhuma marca, por mais conhecida que nós tenhamos ela não tem mais de 10 anos de mercado no Brasil, ela não tem mais de, dependendo dos casos, nós conhecemos marcas que têm bastante comercialização e são de um relativo curto período de utilização no Brasil, de comercialização no Brasil. Então, é muito importante analisar a solidez dessas empresas, conhecer aí qual é a história dela, qual o tipo de negociação, qual é o tipo de material que eles enviam para o Brasil. Tudo isso está relacionado com diversas crenças de mercado que nós devemos aí explanar de maneira clara, que isso fique claro para todo mundo, que todo mundo saiba qual o módulo que ele está escolhendo, se ele realmente faz diferença, né, na obra do cliente, né? Uma coisa que é fato, né, nós conhecemos muitas marcas boas que são comercializadas no mercado, porém existem além delas, né, várias marcas desconhecidas que estão voltadas apenas para o preço e nada mais. E a nossa ideia aqui é mostrar que existe todo um diferencial, né? Então, a iniciar pela Zen Shine, né? Aqui que eu venho compartilhar uma experiência muito de negócios que nós da Prêmios estamos tendo com eles. Eles são uma empresa extremamente sólida, né? Temos aqui o nosso... tirei algumas imagens do datasheet, né? Lembrando que o datasheet ele é uma ferramenta muito importante de análise pré-compra dos instaladores. Nós temos que nos atentar, primeiramente, já vi muitos casos de marcas de painéis que não possuem um datasheet convincente, é um datasheet de maneira superficial, não traz todas as informações dos equipamentos. Então, por isso que eu gostaria de compartilhar aqui alguns pontos que me chamam muita atenção no datasheet da Zen Shine, né? Que nós temos aqui a certificação de metro, porém ela é uma só no meio de várias, né? Temos aqui várias certificações importantes, o PV Cycle, que é uma preocupação que o brasileiro hoje ainda não tem, que é relacionado à reciclagem, ao ciclo de vida dos módulos fotovoltaicos, né? Isso, creio que será uma demanda bem grande para daqui a alguns anos no Brasil, para hoje não, mas vão ser coisas que já vão aparecer.
E um fator muito importante, né, tá aqui, que a Zenshine foi fundada em 1988, né? Então, isso nos mostra, tá, que basicamente a Zenshine ela tem uma história nesse mercado muito importante e algo diferenciado que a maioria dos fabricantes de módulos fotovoltaicos hoje não tem, é a questão de um ciclo de garantia já cumprido, né? Então, a Zenshine traz para a gente essa confiança de que já cumpriu o seu ciclo de garantia, já está no mercado tempo suficiente para mostrar que ela é totalmente diferenciada das demais. Eu pessoalmente visitei a fábrica da Zenshine na China e posso compartilhar para vocês aqui de forma extremamente sincera que eu fiquei muito satisfeito com as instalações que eu vi, com a tecnologia empregada nos módulos, com a qualidade das células do silício empregada na fabricação dos módulos, né? Então, isso vem, na minha opinião, né, como sou engenheiro eletricista graduado também, né, então eu tenho essa mente mais voltada para a técnica do que para comercial. Acho muito importante esses pontos onde a Zenshine trabalha, e isso com certeza retorna de maneira positiva às obras, para a segurança dos clientes e para o bolso do instalador também. Então, com certeza fica a dica e, na minha opinião, ela é muito relevante. E para finalizar aqui a parte de documentação, a ZN tem o Tier 1, né, que é a classificação da Bloomberg, é extremamente importante, a ZN está nos top 10. Outro fator bem importante para que vocês analisem a escolha dos seus módulos para suas obras, né, pois mostra a saúde financeira da empresa. Na sequência aqui eu tenho algumas obras de instaladores que compartilharam de maneira voluntária conosco aqui da Premium, e nós estamos aproveitando a oportunidade para mostrar os trabalhos deles, né? Aqui uma obra de 400 painéis, a obra seguiu em andamento, terminou por esses dias. Aqui uma obra de 100 painéis, uma obra residencial, ficou uma obra muito bonita, muito bem feita, a qualidade dos painéis da Zenshine ficaram muito bem valorizadas nesse imóvel, pois o acesso aqui na área da laje é totalmente aberto para os moradores, então eles acompanharam a obra, acompanham hoje depois de instalada, valorizou muito a marca, né? Aqui novamente a primeira obra, aqui para mostrar a qualidade, na questão que nós gostamos muito de frisar na uniformidade de cores das células, né? E isso ficou bem nítido aqui nessa obra, que existiam muitos painéis, né, sendo instalados. E também nós temos muitas obras pequenas, várias e várias obras pequenas de clientes. Esse é o foco da Premium, até aproveitando a oportunidade, né, para falar. O instalador Premium, na sua maioria, busca obras de até 50, 60 painéis, que nós consideramos obras de pequeno porte, né? Essas obras, se eu fosse colocar imagens aqui, nós poderíamos passar o dia todo compartilhando elas. Então, da minha parte é isso. Fico muito contente pela apresentação, pelo conteúdo. Vou ficar ao dispor aqui para a gente tirar algumas dúvidas do pessoal aí que for nos questionar. E agradeço aí a oportunidade. Estou à disposição para qualquer tipo de questionamento através da Premium, também pela Zenshine. Somos distribuidores, temos um grande estoque de Zenshine, então gostaria de aproveitar a oportunidade aí para poder compartilhar mais uma fonte de fornecimento para todos. Muito obrigado, até mais. Obrigado, Gintalo. E agora, assim, vamos assim convidar a Juscelia para compartilhar a experiência dela pelo ponto de vista de assim parte de seguradora. Bom dia. Então, a minha experiência foi assim, durante 20 anos dentro de seguradora, né? Eu entrei quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Fiquei durante 20 anos trabalhando no meio de seguros. E aí, quando vem toda vez que vem algum impacto financeiro, a gente se surpreende como as seguradoras elas estão de pé ainda, né?
A seguradora no mercado, hoje, ela tem em torno de mais de 200 anos, né? Então, como que ela consegue entender esse mundo, né? Você já viu alguma seguradora quebrar? Eu nunca vi, né? Porque no momento que ela está para quebrar, vem outras seguradoras e a compra, ou a sustenta de alguma forma, né? E por que que eu estou dizendo isso? Porque, assim, 20 anos de formação e eu entendi um único fator. Ela sempre investe muito no cliente. O cliente, para ela, é o principal foco, né? Então, acho que hoje aqui eu estou mais voltada para falar hoje nosso principal cliente de toda essa cadeia que a gente vive. Eu voto bem assim no integrador e no instalador, porque assim, o que que ele é para nós hoje? Ele é nosso oxigênio. Por que que ele é nosso oxigênio? Você pode ter aí o melhor produto, o melhor equipamento, o melhor painel, mas se esse instalador ele não estiver pronto para enfrentar essa pandemia, ele pode quebrar toda a nossa cadeia, né? Hoje eu vejo muita gente falar de distribuidor, falar de empresa de engenharia, falar que o setor solar ele pode estar crescendo mais, mas eu não vejo em momento algum as pessoas falando do instalador. Por que que eu vou dizer isso? E a minha apresentação, só um pouquinho que eu vou colocar aqui para vocês. Ela é voltada para o foco no cliente, né? Eu vou passar para vocês hoje. Hoje nós temos em torno de 14 mil empresas e 130 mil empregos gerados. E o fator preocupante é que são negócios de família. Ela tem pouca estrutura e recursos financeiros dela também é pouco, né? Então, assim, o que a gente pode dizer? A gente está bem estruturado? Não, porque a gente tem grandes empresas, grandes distribuidores que pode manter esse negócio de família, mas com esse impacto que ocorreu, que está acontecendo, né? A gente está indo para o segundo mês em São Paulo, a gente vai ficar aqui no mínimo até o final de maio, porque o governo não se decidiu. E assim, a maioria dessas empresas hoje aqui, ela está vinculada no estado de São Paulo. Dá Isso é um licença. fator. Gil, pode clicar seu PowerPoint? Tá indo? Não, compartilhar a sua tela de PowerPoint. Eu já compartilhei algum problema que está ocorrendo, Francis. Você pode compartilhar de novo e você pode escolher a parte de PowerPoint. Tá, peraí um pouquinho, vou tentar de novo, só um instantinho. Ok. Que eu abro aqui? Pode abrir para mim, por favor, porque meu Zoom, ele realmente está com probleminha. Por favor, Francis. Tá. Enquanto o Francis aí, ele compartilha para a gente, o que que eu quero falar, né? A gente teve um recorde entre o ano passado até hoje de geração distribuída instalada, né, de potência instalada. A gente chegou aí nesse meados de março em 2,5 GB de potência instalada. Só que o que aconteceu? 90% dos pedidos, tá? Eles foram suspensos. E assim, 90%. E é uma cadeia que está se impactando muito nesses 90%. Parou. A previsão de geração de empregos era de 120 mil para esse mês de 2020. Conseguiu, Francis? Francis? Sim, você pode tentar de novo, porque quando você está compartilhando, ou você lá pode fechar, eu vou abrir aqui. Pode fechar. Já fechei. Tá, deixa eu. Ou você pode tentar de novo, porque aqui eu não consigo compartilhar.
momento. Aí ele não deixa Ok. eu compartilhar mesmo. Tá, pode continuar explicando. Tá? Então, deixa eu vou tentar a última vez. Vamos ver se eu consigo. Ou você pode tentar, você dá stop de compartilhar a tela. Eu posso abrir aqui. Ok. Não consigo mesmo. Não, aqui, agora consegue ver? Consigo ver sim. Ok. Pode ir lá para a segunda página, por favor. Olha lá, como que eu estava falando, hoje a gente tem 14 mil empresas, com 130 mil empregos gerados. E esses negócios são familiares. Familiares, como que eu digo? A maioria deles são empresas de instaladores e integradores, né? Então, essa marola, como no início foi dita, no nosso país, ela pode quebrar a maioria dessas empresas, porque a maioria dessas empresas, hoje, como a Bessolar, ela nos diz, elas são de pequenos negócios, pequenas famílias, né, que depende exclusivamente de que o mercado funcione para que ela consiga trabalhar, né. E aí outro fator muito importante que a Bessolar ela levantou é a repressão dos pedidos que foram feitos agora até março, abril, né? Foram 90%. Então, esse impacto ele pode ser muito grande para esses integradores, né? Eu, assim, tenho percepção disso porque trabalhando com a Sunshine, às vezes vem pequenos integradores perguntando se a gente pode direcionar algum distribuidor para cotar kit ou que tiver menor preço. E aí, assim, esse volume diminuiu de janeiro para cá. Francis, pode ir para a segunda página. Para a próxima página, por favor. Aí, eu levantei aqui um pouco das regras básicas no mercado, como sobreviver, né, nessa crise. Será que a gente vai conseguir realmente sobreviver? E uma delas, o Francis acabou de nos explicar, né, que recomendações da saúde pública. A gente vai ter que reaver a saúde financeira da nossa empresa, não tem como, tá? Está atualizado com as medidas do governo, instituição financeira, para os nossos benefícios, porque tem instituição financeira renovando crédito, renovando contratos, tá? A gente tem muito suporte dos setores produtivos, né, como fornecedores de módulos e dos próprios distribuidores. A gente tem uma ferramenta aí muito importante que o próximo palestrante vai falar, né, que é a ferramenta online. E a gente também tem que buscar o diálogo hoje junto aos clientes, fornecedores e consumidores. E algo muito importante que a gente tem que tomar cuidado é com fake news. Saber realmente o que a gente está lendo, o que a gente está postando, porque isso vai contar muito para a sua saúde financeira da sua empresa. E para você também, né? Cuidado com o que a gente lê, cuidado com o que a gente pesquisa e o que a gente transmite ao próximo. Como se diz, é melhor você não mandar para frente e deixar que as coisas caminhem com a sua própria natureza. Francis, por favor. Aí, por que eu falo, né? Qual que é o nosso verdadeiro foco? A vida de qualquer negócio é o cliente, né? Qual é o valor do seu cliente? Quem é o seu cliente? Qual a necessidade do seu cliente? Eu vou trazer, assim, 3 histórias que eu convivi em toda a minha vida. Uma é no mercado segurador e as 2 outras no mercado fotovoltaico. A experiência que eu tive? Eu trabalhei durante 20 anos dentro de uma seguradora, mas eu era estritamente técnica. Fiquei lá 16 anos da minha vida como analista de risco, classificação de risco, taxação, sempre interna, né? Eu pegava lá, eu trabalhava na área de energia, na área de petróleo. E aí o que acontece? Desculpa, minha filha está aqui agora, ela está meio resfriada.
quando você vai classificar um risco, você não tem contato com o cliente, você não tem contato com a saúde financeira do seu cliente. Então, simplesmente você declina. Então, eu fiquei 16 anos dentro de uma área bem restrita, analisando tecnicamente, cruelmente, tecnicamente. Até que um momento, houve uma grande mudança na minha vida e eu fui convidada a trabalhar na parte comercial. Né? Foi o maior enfrentamento que eu pude ter na minha vida, mas um dos maiores benefícios. Porém, eu caí numa área muito complicada, é a área de vida. E foi mais ou menos no dia 23 de dezembro, eu fiquei dando suporte na área comercial de vida. Já tinha feito muito sinistro de vida, só que eu nunca tinha chegado naquele momento junto ao cliente final. Né? O cliente final mesmo, aquela pessoa que depende do seguro. Aí eu peguei, atendi o telefone e, na verdade, era um banco ligando. E aí esse banco falou, olha, tem uma cliente de vocês e o sinistro não foi liberado. Até o momento, eu peguei ela para atender e aí eu vi que ela estava com uma criança do lado, chorando. Ela falou, você não vai desligar o telefone. Enquanto você não resolver o meu problema, eu não saio de dentro do banco. Isso já era umas 5:30 da tarde. Ela falou assim para mim, você sabe se eu gostaria de estar aqui dentro desse banco pedindo dinheiro? Eu não gostaria. Você vê que, assim, era uma cliente bem modesta, né? Ela falou, eu acabei de perder meu marido há um mês. Eu nunca trabalhei. Eu não gostaria de estar pedindo a você para liberar meu dinheiro, né? Aquele momento, assim, nossa, me pegou de cheio. Eu fiquei sem saber como agir. Né? Tratar com pessoas é muito difícil. Ela perdeu mais do que um ente querido dela, ela perdeu o pai da filha dela. E naquele momento eu descobri que eu estava numa seguradora que ela tinha a maior tecnologia que possa existir dentro de uma seguradora. Ela tinha de tudo, ela tinha meio de comunicação, ela tinha tudo. Só que naquele momento eu entendi que ela não tinha me treinado para falar com o cliente. Só que eu tinha, assim, alguns contatos dentro da seguradora e um deles era o telefone pessoal do presidente, porque ele era uma pessoa, assim, muito amável, de muito fácil acesso. Já era umas 6 horas da tarde, eu tinha tentado entrar em contato com todo mundo. Aí o que eu fiz? Liguei para ele. Falei assim, estou assinando minha carta de demissão, na segunda-feira eu já não tenho mais emprego, mas pelo menos eu vou tentar ajudar alguém. Aí, incrivelmente, ele me atendeu. Ele ouviu tudo que eu tinha para dizer. E ele falou, me espera aí 10 minutos que eu vou ligar ao banco. Né? Menos de 5 minutos, eu fiquei com a cliente na linha, tentei acalmar, tentei conversar com a criança, mas nada resolvia. Aí o gerente voltou comigo no telefone e falou, olha, o problema está resolvido. Eu não sei, naquele momento, como aquele problema tinha sido resolvido. Aí o que aconteceu? No domingo à noite, meu telefone toca pedindo para ir para São Paulo. Eu falei, nossa, aí vem minha carta de demissão. Sentando assim, entrei em São Paulo, cheguei às 9 horas lá na empresa, aí o próprio presidente sentado e ele estava me esperando. E eu descobri que ele transferiu da conta dele para a conta da cliente, porque não daria para fazer, mesmo com o sistema que a seguradora tinha, que o banco tinha, não teria como liberar o dinheiro aquele dia para o cliente. E naquele momento eu descobri assim, o presidente ele tinha um apego muito, muito forte com o cliente. Né? Ele avaliava exatamente o que aquele cliente ele representava para dentro da empresa. E aquele dia ele me falou, o cliente ele é o oxigênio, se ele não entrar na corrente do teu corpo, você morre. Então, o seu maior bem, o seu maior valor é seu cliente. Né? Essa foi a primeira impacto que eu tive em descobrir o que é o valor de um cliente. Você tem a melhor tecnologia, você tem o melhor produto, o melhor equipamento, mas se você não entender o que o seu cliente vale para você, você perde tudo isso. Aí a segunda é um cliente nosso, né? Foi mais ou menos em outubro, ele fechou um contrato com a Sunshine e nossa, tudo que tinha que dar errado para esse cliente deu. O radar deu errado, o Inmetro deu errado. No momento que o Inmetro ia dar certo, entrou a nova versão do Inmetro, que ele tinha que ter o próprio Inmetro dele.
e ele já tinha projetos assim grandes para executar. Aí, no momento que ele conseguiu solucionar o problema do radar, os pedidos na China pararam. Aí parou e o produto dele não vem. No último minuto, que foi liberada a carga dele, deu de novo problema no Inmetro. E isso já tinha se passado 3 meses. E aí ele me ligava assim, sem brincadeira, 5, 6 vezes no dia, né? E assim, e tentando entender o que passava na cabeça dele. Aí eu lembrei do fato que aconteceu comigo nessa seguradora. Aí eu parei assim, vamos pensar, com o que esse cliente está lidando? Qual a região que ele mora? Porque um dia ele me disse algo muito importante. Nossa, eu estou recebendo ameaça de morte. Só que aí tem um fator muito engraçado. Eu sabia que na região que ele estava, porque eu morei em Mato Grosso do Sul, isso ocorria. Né? Se fosse qualquer outra pessoa atendendo ele, falar, é mais uma pressão que ele está fazendo. Não, não era. Esse cliente nosso, ele estava sofrendo uma pressão psicológica muito forte, morando numa região muito complicada, e tudo para ele estava dando errado, né? E aí o Francis fala assim, às vezes para mim, nossa, você é uma mãe que cuida de um bebê, para muitos clientes. Eu falo, não é que sou uma mãe que cuida muito, ou abraço demais. Eu tento me colocar no lugar desse cliente para entender o que realmente ele necessita. Porque, assim, eu falo, olha, foram praticamente quase 6 meses de luta com esse cliente. Aí ele me mandou um vídeo nesse final de semana, assim, eu tô aqui quase chorando porque as mercadorias chegaram, muito, mas muito obrigada. Isso valeu por tudo. Mesmo que ele não colocasse mais o pedido conosco, sabe? Isso valeu muito a pena. Dizer assim, eu cuidei desse cliente e esse cliente vai funcionar. E foi uma necessidade que ele teve. Ele teve necessidade de conversar, ele me ligava 23 horas a 1h da manhã, mas eu fiz questão de atender e dar suporte até ele começar a vender o primeiro kit dele, o primeiro instalador dele. E a terceira cliente que eu tive foi exatamente o quê? Foi um senhor de 70 anos. Ele estava procurando uma área de engenharia que levasse o processo dele para frente. Só que, assim, é um senhor muito modesto. Ele é lá da Bahia. Você conversa com ele, ele pensa assim, nossa, esse senhor não sabe do que está falando. Aí eu falei, não, vamos atender, mandei todo o processo da Sunshine para ele. E falei, se ele tivesse mais alguma dúvida, se ele precisasse de algum apoio, ele poderia ligar. E dei o meu celular para ele. Em 5 minutos, esse senhor me ligou. Ele falou para mim assim, olha, você de todos os clientes relacionados com o painel, foi o único que me deu atenção. Então, eu quero que daqui para frente, todo o meu processo de cotação, meu processo de criação do meu sistema aqui na minha fazenda, você oriente, né? E, nossa, isso, assim, entender que aquele cliente de 70 anos, o império dele é tão grande e simplesmente por ele não saber falar direito, se comunicar direito, e eu vejo muita gente fazendo isso, é entender como que eu poderia trazer aquele cliente para mim, entender qual realmente a necessidade, o valor desse cliente. E assim, está sendo um percurso muito bonito com ele, o contrato está fechado, ganhamos aí uma boa expressão da Sunshine junto a esse cliente, que já está oferecendo a Sunshine lá no sul, no fim da Bahia, e ele vai trazer, agregar valor à Sunshine, tá? Porque é uma atenção diferente que eu dei ao cliente, que a Sunshine está dando a esse cliente, o suporte técnico, o suporte emocional, entender de que forma a gente vai ajudar esse cliente, né? Então, eu sempre apelo, entenda quem é seu instalador, entenda quem é seu integrador, entenda que ele precisa de você mais de qualquer outro nessa cadeia de energia fotovoltaica. É ele que precisa da gente. E aí, assim, Francis, você pode passar para a próxima
página, por favor. Tá. O Gil, acelera um pouquinho. Ah, tá. Não, acabou. Acabou. Tá? Então, assim, o que eu tenho para dizer assim, um bom relacionamento com o cliente é construído antes, durante e depois da relação de negócio. Cuide do seu cliente, preserve, faça o possível e até o impossível para satisfazê-lo, pois o seu cliente é a vida de qualquer negócio. Aí, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigado. Olá. Obrigado pela assim história e assim experiência da Gil. E agora assim vou assim convidar o senhor Henrique para assim compartilhar assim experiência e estratégia dele. Bom dia, estão me Bom ouvindo dia. aí? Certo? Estão me vendo? Sim. Ok, beleza. Meu nome é Henrique Sassi, eu sou do grupo HMS, a gente tem algumas empresas, vou passar um pouco rápido sobre isso. Eu queria agradecer primeiro o convite da Sunshine, do Francis, do Kio, né, o Juscelia que está participando, todo mundo também, o Tinder, o Derek, e contar para vocês mostrar um pouco de ferramentas, né, para que vocês possam fazer a comunicação de vocês. A gente sabe que está num período onde as empresas estão enxugando todo tipo de investimento, né? Normalmente a primeira área afetada é a área de comunicação, né? Eu já passei por muitas agências de publicidade, onde quando uma empresa tinha um problema financeiro, qualquer que fosse, a primeira área que era cortada era a área de comunicação. A gente está num momento super delicado, que eu acredito que ninguém aqui ainda tenha vivido de perto, principalmente no Brasil, né? Em outros países sim, mas no Brasil é a primeira vez que a gente passa por uma situação dessa, né? De uma pandemia tão grande que afeta todas as pessoas, todo mundo assustado, sem saber o que vai acontecer, apenas especulação, né? Eu estou no interior de São Paulo, eu moro aqui em Penápolis, que fica a 500 quilômetros da capital, e a gente teve um caso de morte aqui, mas algumas infecções, mas nada fora do controle, né? Nada absurdo assim. Mas se amanhã vão ter 100, 200, 300 casos, não sabe, né? Ou se a gente vai passar sem nenhuma outra infecção aqui na cidade. Então é um momento realmente de muita dúvida, né? E o que eu posso passar para vocês é como vocês podem utilizar a internet, os meios de comunicação online que já existem, né, há algum tempo, né, para se comunicar com seus clientes, com os seus prospects, né, e fazer venda, né, porque a economia precisa girar, a gente precisa continuar a fazer dinheiro, né, para comer, para morar, para viver. Então, o nosso trabalho é super importante para isso, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, ops, aqui. Vamos lá. Eu vou compartilhar meu desktop, que vocês conseguem. Estão vendo minha apresentação já, Francis? Sim. Ok, tá legal. Então, a gente vai falar um pouco de comunicação na quarentena e qualquer outro período, né? Eu falo isso porque hoje com o home office, né, que atingiu todas as empresas, aí tem muitas pessoas trabalhando em casa, né? Mas era uma ferramenta que já existia e que já podia estar sendo praticada, por exemplo, entendeu? Isso mudaria muitas coisas, né? Como consumo de combustível, trânsito, violência, perda de tempo no trânsito, principalmente nas grandes capitais, né? Então a gente está passando por um processo de digitalização na marra, né? Mas de algo que já estava disponível para as pessoas utilizarem, como por exemplo o Zoom, que a gente está fazendo essa conferência agora, né? A gente tem aí quase 50 pessoas que estão assistindo a nossa apresentação, né? E qualquer empresa consegue operar dessa forma, a não ser quem tenha que participar de chão de fábrica, como o Francis mostrou aí, que não tem como, né? Você tem que ater a fábrica, se proteger, se higienizar, medir a temperatura, senão o processo não acontece, né? Mas em muitos outros setores é possível sim trabalhar utilizando as ferramentas que a gente já tem, que a gente está utilizando agora, por exemplo, para essa apresentação, tá? Só um pouquinho da minha experiência, tá? Eu sou formado em publicidade e propaganda, eu trabalhei 11 anos em agências de publicidade, aqui estão algumas das marcas que eu já atendi e ainda atendo, né? Hoje eu estou atendendo a Calunga e a HP para desenvolvimento de software.
A HMS é composta por 4 empresas. A Fato Social é uma empresa que desenvolve software, né, e sites, sistemas um pouco mais parrudos. A Renove Mídia é uma empresa de mídia indoor que está sofrendo muito. A gente teve uma queda de 50% do faturamento em 15 dias, né, porque a gente desenvolveu. A Renove Mídia tem um sistema de transmissão de informação para televisões. Você define sua programação, isso passa num televisor ou num tablet, na sua loja ou em algum outro lugar. Mas como os comércios foram obrigados a serem fechados por decreto, né, para tentar conter a epidemia, ou a pandemia, então a gente teve cancelamento de alguns clientes. Isso é inevitável, a gente já esperava que isso fosse acontecer. Tá? A Instafiltro é uma empresa nova que trabalha com desenvolvimento de filtros para Instagram e para viralizar a tua comunicação, né, para que as pessoas utilizem os filtros e acabem distribuindo sua marca gratuitamente, vamos dizer assim. E a Meu Site é uma empresa que faz microsites, né, para pequenas e microempresas, né, que são sites de uma página, são super baratos, você paga uma mensalidade, um aluguel, e aí você utiliza essa página. Tá? Parando um pouquinho da explicação aqui sobre quem eu sou, etc., e continuando, então, primeira recomendação, esteja em todos os lugares, tá? Que é aquela velha frase, quem não é visto não é lembrado, né? Um chavão aqui, mas é óbvio, né? Então a gente tem essas são algumas ferramentas que eu elenquei, que são as principais, tá? Pra gente ter uma ideia, no Instagram hoje você tem 50 milhões de usuários brasileiros, tá? O Facebook agora em março, desse mês passado, né, atingiu 127 milhões de usuários brasileiros, tá? O Google é a principal ferramenta de pesquisa no mundo e venda também, né? Com certeza, seus clientes estão aqui, tá? Eles estão ou no Facebook, eles estão no Instagram, eles estão no Twitter, estão no LinkedIn, estão assistindo no YouTube, consumindo no YouTube, estão fazendo pesquisa no Google e no Google Maps, tá? Então, os clientes estão aqui. Você não precisa só ir para a rua, né, e procurar um cara ou pesquisar. Né? Você tem uma gama de ambientes aqui onde você pode se comunicar com todos eles, mostrar o seu produto, seu serviço e vender aí o que você tem. Tá? Para facilitar isso, pô, Henrique, mas como é que eu vou fazer publicação em tantas redes assim, né? Começando com o básico, né, que vai dar tempo da gente falar hoje aqui, use a mesma publicação para facilitar e construir a sua presença. Tá? Então, tipo, vou fazer um post hoje sobre painel solar. Então, eu vou publicar no Facebook esse post, eu vou publicar no Instagram esse post, eu vou publicar no Twitter e no LinkedIn o mesmo post. Tá? Isso vai ajudar você a ganhar tempo. Inclusive, tem algumas integrações que são possíveis. Tem ferramentas que integram as redes sociais, você faz uma publicação e entrega para todas. E o Facebook já é integrado com o Instagram também. Você tem essa possibilidade de poder, o que você publicar no Facebook já aparecer no Instagram automaticamente e vice-versa. Tá? Bom, falando de Google e redes sociais, né, qual que é a diferença entre elas? Tá? O Google, as pessoas estão procurando você. Tá? Então, teoricamente, você vai ter uma conversão melhor aqui no Google. Por isso a importância do Google Ads. O Google, repetindo, é a maior ferramenta de venda que existe online hoje. Tá? O seu cliente ele já sabe o que ele quer, né, o que produto que ele está procurando, então ele tá pesquisando sobre você, ele vai escolher entre uma empresa que fornece o painel solar aí, ou qualquer outro produto, tá? Mas ele já está intencionado, né, a comprar o seu produto. Tá? Então, é super importante o Google. Já nas mídias sociais, né, você está sugerindo o seu produto. Né? Então, é um trabalho um pouco maior, assim, vou contar um pouco sobre o que é um painel solar, como é que ele funciona, quais são os benefícios, né? Por aí vai, e aí no fim você fala, vem comprar comigo. Né? Então, na rede social, você está procurando pelos seus clientes, seu caminho inverso. Né? E aí você espera que o seu conteúdo seja tão interessante que as pessoas possam compartilhar, né? E aí atingir os amigos, a rede delas, para tornar o seu produto, a sua empresa mais conhecido. Tá? Bom, em mídia social, né? Que conteúdo que eu devo fazer, né? Que eu publico, né? Com que frequência, né? Sobre frequência, o ideal é publicar todos os dias, tá? Mais uma vez, tipo, quem é visto não é lembrado, né? Tipo, se eu vejo sua empresa hoje, eu vejo amanhã, eu vejo depois, eu vou estar sempre com ela na cabeça. Tá? E quando eu decidi tomar uma decisão de compra, a primeira que eu vou lembrar é quem eu mais vi e que eu criei uma certa confiança, né?
um certo relacionamento com ela. Tá? Se possível, né, se você tiver braço ou tempo, conseguir se planejar para isso, publica mais de uma vez por dia também é importante, porque aumenta a sua chance de alcançar essa sua audiência que a gente está falando. Tá? Não se preocupe com uma super qualidade inicialmente, porque a pessoa fala, pô, mas como é que eu vou fazer um post? Eu não sei, eu não entendo muito de direção de arte, do design, né? Vai ficar feio, né? O meu texto será que tá bom e tal. Então, não é a primeira preocupação essa, tá? Publique. Tá? Com o tempo, você vai melhorando o seu conteúdo. Né? Você mesmo pode ir aprimorando isso, você pode contratar um terceiro, alguém que escreva bem ou que faça um design bacana para poder te ajudar com as publicações. Mas entre nesse ambiente, tá? Comece a fazer isso, comece a se acostumar com as ferramentas, né? Com o Facebook, com o Instagram, como é que publica, onde eu vejo as curtidas, aonde eu vejo o desempenho da minha publicação, né? Como é que as pessoas reagiram. Fique, para quem ainda não está trabalhando com isso, né? Entre nesse ambiente, tá? Para você se sentir confortável com isso, tá? E até para você ter conhecimento de causa na hora de contratar uma empresa, por exemplo, para discutir uma estratégia ou o que fazer, etc. Tá? Para quem vai começar a fazer as coisas por si só, né, na raça, eu vou apresentar algumas ferramentas, tá? Então, vamos falar, beleza, vou fazer no primeiro post hoje, o Henrique falou que eu tenho que fazer, então eu vou para cima, vou fazer um primeiro post sobre painéis solares. Então, aonde eu vou buscar a imagem? Uma ferramenta que eu indico é a Freepik, tá? freepik.com. O Francis tem a apresentação aí com ele, depois ele pode, se quiser, compartilhar com todo mundo, sem problema nenhum. Tem o link aqui funcionando. Vou mostrar para vocês. É um site, tá? De banco de imagens, onde você tem opção gratuita e opção grátis, cara. Então é super simples. Você vai aqui nos recursos, você escolhe a opção Free, por exemplo, o Premium é a paga, né? E eu boto aqui Solar Panel, né? Por exemplo. E aí ele vai me trazer várias imagens aqui, cara, para a gente poder fazer o download delas, né? E aí utilizar uma publicação, tanto vetores quanto fotos. Tem muita coisa bacana que vocês podem utilizar e são imagens de alta qualidade, tá? Não são imagens feias. E o importante aqui é que elas têm a permissão para que você utilize elas gratuitamente. Tá? Então você pode utilizar as imagens, ou o que você quiser aqui no Freepik. Tá? Então aqui a parte de imagens aí para poder enriquecer as publicações de vocês e a comunicação de vocês. Tá? Uma próxima ferramenta bem bacana é o Crello. Tá? O Crello ele vai um pouco além. Então, o Crello ele já tem os formatos de mídias sociais. Então, aqui, ó, Facebook Post, Instagram Post, já tem o tamanho correto já da publicação. Ele tem algumas animações, né, que são legais de vídeo, tá bacana. E também tem a versão free e a versão paga. E é muito simples, cara. Então, tipo, se eu for fazer alguma coisa sobre a mesma coisa, Solar Panel. Eu errei aqui a pesquisa, eu botei para aí. Ok, ó, Solar Panel, ele já traz algumas coisas prontas aqui para mim, tá vendo? Então eu posso simplesmente entrar aqui no View Design. Vamos usar esse template. Ele vai para a área de edição. Tá? Você cria uma conta aqui no Crello, tanto no Freepik também, só usando o seu Facebook, tá? Só conta de Facebook serve. Então eu poderia colocar aqui a Zenshine, cara. Eu vou trocar o texto, olha que simples, ó. É só ZN, né? Zenshine, né? New Beginning, por exemplo, né? O post está pronto. Eu vou só mandar fazer o download. Aqui eu não vou usar o Pro, mas eu posso fazer o download dessa imagem e aí eu vou ter uma publicação pronta aqui para poder utilizar, tá? Vamos lá. Continuando. Bom, beleza. Fiz aqui, eu fui para cima, criei o conteúdo, publiquei, né? Consegui, paguei lá para o Facebook, fiz o impulsionamento do Facebook para ele alcançar mais pessoas, né? Os anúncios estão aparecendo, as imagens estão legais e chegaram os clientes, né? Ok, o que a gente faz agora? Vamos atender os casos, vamos vender, né? Em mídia social é importante você responder os comentários, tá? As pessoas têm dúvidas, perguntam, então elas vão falar, mas como é que funciona o painel? Mas eu posso estar na minha casa? Posso ter uma bateria para guardar energia? Eu posso
X, Y, Z, né? Responda. As pessoas, quando elas interagem com você, elas querem conversar. Mesmo depois, se elas ligassem no seu escritório, né? Se você não responder, você não falasse nada, não atender seu telefone, ela vai perder a credibilidade que você conseguiu construir com a comunicação que você fez. Então, responda os comentários, tá? E aí, leva esse cara para o seu canal de vendas. Seja o seu site, o seu WhatsApp, uma ferramenta excelente hoje em dia para vendas, tá? Ou o seu e-mail, mas responda os caras, tá? Pode ser uma resposta genérica. Oh, obrigado, né, por ter entrado em contato com a gente. Por favor, entre no nosso site, né, que a gente vai... manda um e-mail para tal, que a gente vai ligar, vai responder esse e-mail, põe seu telefone que a gente vai ligar de volta, né? Responde o cara, não deixa seu cliente falando sozinho, tá? Então, ok, vieram muitos, então vamos supor que você foi lá, fez uma propaganda, ou subiu, criou a comunicação, está lá fazendo um mês ou dois, sei lá, e está fazendo sucesso, e as pessoas estão comentando, você está pagando o AdWords e o negócio está funcionando, veio muita gente. A gente tem hoje os chamados chatbots, são robôs que respondem, cara. Você cria um roteiro, né, e esse robô responde e ele te ajuda no atendimento dos clientes, né? Isso é legal, porque se o cara responder para você meia-noite, né, se ele fizer um comentário meia-noite, você não vai responder, ou se ele entrar no teu site e tentar conversar com você, né, então no fim de semana, você corre o risco de perder uma venda, perder o lead, né? Então o bot faz esse trabalho de captar o cliente para você, né, automaticamente. Uma ferramenta que você pode usar gratuitamente é o Tidio, tem a versão paga também, tá? O tidio.com. Vou mostrar um pouquinho esse é o site do Tidio, eu vou entrar aqui já no app, vou mostrar ele aqui interno e depois ele funcionando no site, tá? Então o Tidio aqui, eu tenho um painel de um cliente, onde eu tenho todas as conversas que estão acontecendo aqui. Eu posso definir quem são os operadores, eu posso integrar esse cara com a minha página no Facebook também, tá? Além do meu site, ele também pode ser o mesmo bot para atender os caras pelo Facebook, tá? Você constrói um roteiro, como eu falei para você, através de nódulos, ó. Então, eu vou falar, quando o visitante digita alguma coisa, eu envio uma mensagem e depois em seguida eu faço uma pergunta. Depois eu faço outra pergunta, eu pego essa informação que ele respondeu e vou utilizar na outra pergunta, posso perguntar, posso trabalhar com decisões, falar, você quer falar sobre suporte técnico ou contratação, por exemplo. Tá? E aí eu defino isso, e aí ele vai orientando o teu cliente, o teu visitante, a seguir o caminho que você quiser, entendeu? Seja deixar um contato para você ligar depois, seja já saber o valor dos planos, o valor de placas por metro, o que for, tá? E aqui eu vou entrar já está aberto aqui no site da Max, aqui está o bot, né? Ele não interage inicialmente, ele pede para você interagir com ele, né? Então eu mando começar uma conversa, ele pergunta, vamos fazer seu atendimento, né? Eu falo sim. O que vocês vão ver aqui é o que está programado lá atrás, tá? Então ele pede para eu digitar meu nome, a primeira pergunta que ele faz, eu coloco aqui o Henrique. Tá? Ele pede meu e-mail, então eu já estou trabalhando aqui a captação do lead, né? Tipo, me deixa o seu e-mail para eu poder falar com você depois, tá? Vamos botar aqui meu e-mail, sacia@fatosocial.com. Né? Qual a minha cidade? Eu vou botar aqui Penápolis. Tá? Aí a gente fez uma brincadeira e falou, Penápolis é uma ótima cidade, qual é o seu telefone? Aí põe o meu telefone aqui. Eu vou botar um número genérico para avançar um pouquinho. Um número grande, mas tudo bem. Aí a bifurcação que a gente viu lá, né? Como posso ajudar? Então, aí você guia o cara para onde você quer. Tipo, eu quero para contratação, por exemplo, parte comercial. Que tipo de internet você quer? Quero residencial. Né? Que tamanho que eu quero? Eu falo, eu quero uma de 100 megas. Né? Aí ele fala, legal, vamos entrar em contato. Ele não passou o preço aqui por uma estratégia dentro da empresa, tá? Do marketing da empresa, né? Mas ele pegou todas as informações, né? Fez o atendimento para mim, pegou todas as informações do cliente, viu o que ele quer, né? E aí entregou isso para um operador, né? Isso aparece aqui no painel, essa conversa. Tá aqui, ó, a conversa que a gente acabou de fazer está aqui. Né? Ela aparece aqui no painel, já salvo todas as informações aqui de telefone, nome, e-mail, a cidade do cara, o que ele quer, para o operador, então, no momento oportuno, entrar em contato com ele. Tá? Então, é uma ferramenta bem interessante, né? Não é tão nova assim, funciona super bem.
E eu recomendo, então, para vocês poderem atender melhor os seus clientes aí e tentar garantir o máximo de captação possível de leads aí que chegarem até vocês, tá? Então, só resumindo, a gente falou, é importante estar em todos os lugares, tá? Em todas as redes aí, porque os seus clientes estão lá, né? Quanto mais lugares você estiver, você aumenta a sua cobertura, né? Você vai estar em mais lugares, aumenta a chance do cliente para você, tá? O Google é uma importante ferramenta, procure isso, tá? Para você fazer venda, é super importante o Google. É a melhor ferramenta de vendas hoje na internet, tá? Você fazer anúncios no Google ou ter um site bem ranqueado no Google. Use as redes sociais, como a gente já falou, tá? Faça publicações, use essas ferramentas, são simples, tá? Para baixar a imagem, para criar os anúncios. E é um pouco mais avançado a parte do robô para poder fazer o atendimento, tá? Tem chatbots para WhatsApp também, só que vocês podem pesquisar no Google, vocês vão encontrar aí. Uma delas é a Zenvia e tem uma outra aí, se vocês se quiserem avançar um pouco mais nesse assunto, a gente pode falar depois também. É isso, obrigado, sorte para todo mundo. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas espero que aconteça, termine tudo bem para todos nós. Vai mudar muita coisa, né, na parte de comunicação, de comportamento, né, de como a gente vai viver a vida daqui para frente. Não é brincadeira, o coronavírus, tá? Infelizmente, né? Mas vai dar tudo certo, a gente vai sair bem dessa, tá bom? Obrigado a todos aí, obrigado, Francis. Obrigado, Henrique. Nossa, uma boa lição mesmo. Parece que você está vivendo outro mundo. Eu aprendi bastante. Muito obrigado. Sim. E agora, assim, eu vou, assim, chegou nosso grande amigo também, assim, George, assim, eles, assim, é de, assim, área de alimentação e também de parte área de franchise. E ele, assim, opa, George, how are you? Francis, How are you? I'm good, thanks. Okay. Tudo bem? Yeah. Now, We're agora, gonna do English or Portuguese? não, português. Okay. George, assim, ele está divulgando uma melhor coisa que eu amei no Brasil, açaí para vários países. Agora está dando assim muito sucesso. Agora vamos assim, você pode apresentar um pouquinho? Claro. Você. Claro. Francis, obrigado pelo convite e pela introdução. Bom, meu nome é Geórgios Frangulis, como o Francis falou. Eu sou fundador e CEO da Oakberry Açaí Balls. A Oakberry é uma empresa, uma rede de alimentação saudável e rápida baseada em açaí, que hoje conta com 220 unidades em operação no Brasil e em outros 10 países, dentre esses países a China, e é de lá que vem essa relação e esse convite. A gente consolidou nossa marca num período muito complexo de Brasil, e desde 2016, quando a gente inaugurou a nossa primeira unidade em São Paulo, a gente não viveu nem um mês de tranquilidade, né? Então foram anos de crise, e agora a Covid, sem dúvida, o maior percalço até agora, mas a gente teve se é que dá para chamar de sorte, a gente teve a sorte de ter começado num ambiente turbulento e estar relativamente preparado para passar por dificuldades, claro que sem esperar dificuldades desse tamanho, mas para passar por essas dificuldades. Então, para ilustrar para vocês, a gente tem unidades hoje, uma unidade em Xangai, na China, 3 unidades na Austrália, 2 unidades nos Estados Unidos, 2 na Espanha, uma em Portugal, uma no Peru, 6 nos Emirados Árabes e 4 na Arábia Saudita. Se eu não me esqueci de nenhuma, são essas as unidades que a gente tem fora do Brasil, além de cerca de 200 unidades no Brasil. Então, aí já entrando no mérito do momento que a gente vive e da forma com que a gente está lidando com isso, a gente teve uma vantagem, se a gente for comparar a nossa rede com a grande maioria das redes de
alimentação, por estar em outros países e pela Covid seguir uma linha do tempo, né? A gente foi entendendo o que acontecia nos outros países e se preparando no Brasil, que é o nosso mercado mais forte, mais consolidado na rede. Então, a hora que a Covid apareceu aqui, a gente já esperava que o lockdown fosse ser da forma que foi, a gente já esperava que a resposta dos shoppings e a resposta dos governantes, principalmente para a forma com que eles iam lidar com o comércio de rua e o distanciamento social, seria também parecida. Então, a gente teve um certo tempo para manobrar e conseguir chegar relativamente preparado para passar por esse momento. Hoje a gente tem, das 220 unidades, 150 no mundo completamente fechadas, sem operar, e cerca de 70, variando aí de 60 a 80, dependendo do dia, operando só através do delivery ou, em algumas ocasiões, delivery e take-out. Então, complexo, uma situação difícil, mas a gente estava estruturado o suficiente para conseguir atravessar essa fase e principalmente dar força para os nossos franqueados, para que eles consigam também passar sem uma dor muito grande por esse momento que é muito complexo para nós, mas muito mais complexo para o micro e pequeno empresário que tem menos acesso ao crédito, que tem menos acesso a negociações com fornecedores, a uma postergação de pagamento, a benefícios que, porventura, algum banco governamental possa disponibilizar. Então, nossa prioridade número 1, nosso pessoal aqui, nossos colaboradores e franqueados, e estamos passando por isso de forma relativamente tranquila. Eu vou compartilhar minha tela, só uma apresentação da Ocberry para vocês entenderem. Eu não sei quais conhecem e quais não conhecem. O Francis falou que gostou muito, então já tinha me falado outras vezes. Para quem não conhece, fica o convite. Para quem conhece, espero que eu consiga ilustrar e explicar um pouco mais para vocês do que a gente faz e do que a gente acredita. Então, estão vendo a tela? Tá compartilhada? Sim. Legal. Então, eu vou passar rápido aqui e vou explicando para vocês, tá? Então, aqui, a gente é uma empresa que foi pensada em 2015 nos Estados Unidos e que entrou em operação em 2016 no Brasil. A gente tinha um destino, um goal muito claro, que era suprir essa demanda mal atendida no mercado de alimentação, que tinha muitas operações de alimentação rápida, muitas operações de alimentação saudável, mas poucas operações que conseguiam unir essas duas coisas de forma padronizada, com qualidade e com principalmente um potencial de replicação grande o suficiente para se transformar numa rede. Então, aqui um pouco da parte prática, né? A gente tem quase que todas as nossas unidades funcionando da mesma forma. O açaí é o nosso produto core, então você escolhe simplesmente o tamanho do copo e os toppings que você quer colocar no seu açaí, e se você quer um bowl ou um smoothie para comer ou para tomar. E então isso facilita o treinamento da equipe, isso faz com que o cliente entenda de forma mais rápida e mais fácil o funcionamento do negócio, né? E deixa a gente trabalhar de uma forma mais rápida e mais efetiva. Aqui tem algumas características do produto e alguns atributos dele, né? Que, sem dúvida, faz muita diferença, e cada vez mais a alimentação saudável deixa de ser tendência e passa a ser consolidada, e a gente precisa atender essa expectativa do público de conseguir consumir algo saudável de forma rápida e padronizada. A gente começou essencialmente em espaços muito pequenos, espaços de 6, 8 metros quadrados, e a gente precisava conseguir passar a nossa identidade, o que a gente acreditava de valor de marca e o valor agregado que a gente acreditava que a marca podia trazer para a commodity açaí, dentro desses 6 metros. Então,
a gente começou com quiosques, mas a gente começou com quiosques que contavam a história do que a gente estava tentando passar para o cliente, que eram muito limpos, muito abertos, super minimalistas. E aí, para isso, a gente contou com um super arquiteto aqui do Brasil, e esse é nosso modelo padrão, o nosso primeiro modelo de quiosque, que tem aí pelo menos umas 150 réplicas dele, no sentido de franquias, além das lojas e dos quiosques que às vezes precisam ter outro formato. Então, essa é a nossa operação, e nesses 6 metros quadrados a gente consegue atender o cliente com qualidade padrão e principalmente colocando-se como uma opção para o dia a dia desse consumidor, como uma refeição e não como uma sobremesa ou como algo temático que ele vai consumir uma vez por semana ou 2, ou quando for um momento de lazer. Aqui tem outras versões, que um quiosque grande que a gente tem num shopping na Flórida, aqui uma loja grande que a gente tem num shopping aqui em São Paulo, com área de seating, etc. Um tuk-tuk, que a gente tem algumas outras oportunidades, que uma curva do crescimento, isso está um pouco defasado, tá? É da metade de 2019, mas mostra que, apesar dos anos que a gente teve no Brasil, a curva ela é bem acentuada. Aqui, para dar uma ideia do tamanho do crescimento da rede de 2017 até 2019, aqui 2019 o realizado foi de 90 milhões, tá? No final do ano. Isso aqui era até o final de maio. Então, o crescimento foi super expressivo, e a gente acha que a gente conseguiu passar para o público o valor agregado que a gente acreditava que tinha no nosso projeto, no nosso produto e na rede, principalmente na marca. Aqui um mapa mais ou menos de como a gente está localizado no Brasil. Isso aqui também está defasado. A gente hoje já tem unidades na Bahia, bem mais unidades em Goiás, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e no mundo também aqui está defasado, mas dá para ter uma ideia de que a gente está nos 5 continentes e conseguindo fazer quase que exatamente a mesma coisa nos 5 continentes, e o público, aí até falando um pouco do que o Henrique falou, né? É um momento de mercado ultra conectado, e então as pessoas acabam pensando muito parecido em cidades grandes, mundo afora, e a gente consegue replicar algo que funcionou em São Paulo, que funcionou em Miami, para Espanha, para Xangai, para Austrália, e quase que com a mesma estratégia. Aqui acho que não vale a pena a gente entrar, mas é uma ficha técnica do produto em si, o que ele traz de qualidade, o que ele traz na sua composição. Aqui o produto que a gente exporta, que é um produto que tem algumas diferenças, e as certificações, etc., né, aprovado pelo FDA, USDA, etc. E é isso. Então, a apresentação só para ilustrar para vocês o que é a Oakberry. E aí, entrando no mérito da reação que a gente teve à crise da Covid-19, e o que a gente está fazendo para mitigar os problemas que vão aparecendo. Então, a gente é uma franqueadora, né? A Oakberry é uma franqueadora, então eu tenho, dessas 220 unidades que carregam a nossa marca, 210 são franqueadas. E cada franqueado é um pequeno empresário que tem dificuldades particulares, porque tem uma operação que, apesar de carregar uma marca, é uma operação individual e separada das outras. Então, a nossa primeira preocupação foi conseguir diminuir todos os custos fixos que esse franqueado teria no momento em que ele simplesmente não pode operar ou vai ser obrigado a operar só com delivery. Para isso, a gente foi para uma rodada de negociação com todos os shopping centers em que a gente tem unidade, buscando a isenção do pagamento de aluguel, que costuma ser muito alto em shopping, e com sucesso. Então, a gente conseguiu eliminar o aluguel, que já dá um fôlego interessante para os franqueados.
a gente, como franqueador, isentou todas as taxas de royalties e fundo de propaganda de todos os franqueados no Brasil e no exterior, e suspendeu as cobranças de qualquer valor que tivessem aberto. A gente foi conversar com os nossos parceiros bancários para que eles deixassem linhas de crédito pré-aprovadas para os nossos franqueados, caso isso venha a ser necessário, no momento que eles precisem de fluxo de caixa para sair dessa crise. E a gente tentou manter uma comunicação muito próxima e dinâmica com toda a rede para passar para eles tudo que estava acontecendo quase que em tempo real, porque as coisas vão mudando todos os dias, né? Você tem que trabalhar com os fatos que você tem naquela hora, e aí falando de reabertura do comércio, falando de algum benefício fiscal que possa existir, falando de alguma linha de crédito que o BNDES pode disponibilizar. Então, com isso, a gente conseguiu estancar essa sangria para o franqueado, e a gente, por ser uma empresa muito leve no sentido de dívida, a gente não tem dívida na franqueadora, na Oakberry, a gente sabe que hoje pode se aproveitar dessa nossa leveza para tomar crédito no mercado e se segurar sem fazer nenhum esforço descomunal. Acho que ter nascido na crise, nascido em 2016, numa época de pré-impeachment, que ninguém sabia quem era o presidente e as coisas mudavam muito rápido também, ensinou a gente a sempre ter um colchão e um fôlego garantindo, porque a estabilidade definitivamente não existe, a gente precisa estar preparado para as adversidades. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigado, Jorge. Nossa, assim, você já está assim, compartilhando boa experiência por causa de realmente assim todos assim franqueados assim tá com dificuldade, né? E até você está resolvendo para eles. Já é uma verdadeira experiência. O que eu assim estou interessado é assim no meio de apresentação tem uma curva, né? Aquela curva, assim, é bem parecido agora a curva de vírus. Se a gente consegue inverter, assim, de vírus Sim. para assim, lucro, eu acho que será melhor. Sem dúvida. Sim. A ideia é que essa curva continue crescendo e a do vírus Isso. comece aí ao contrário, né? Esse é o ideal. Sim, muito obrigado. E agora mesmo, assim, eu tenho uma dúvida, assim, sobre, assim, Jorge acabou de compartilhar, né? Mas assim, para outra área, assim, alguém, assim, que compartilhar, assim, sobre previsão, assim, tipo, por exemplo, para mercado de 2020, e como vocês acham? Porque, por exemplo, foco aqui no Brasil aqui já logo vai começar, assim, todo mundo vai começar a voltar para trabalhar. Só que como como vocês olham, assim, o que precisamos de tomar cuidado, assim, sobre desenvolvimento depois de voltar de isso, porque o vírus não acabou, está lá ainda. Sim. Agora, e ele vai estar lá enquanto ou não tiver uma vacina ou enquanto a gente não tiver imune 60%, 70% da população, né? Então, não tem mágica e é até uma dificuldade muito grande no Brasil, porque eu acho que a imprensa às vezes peca na forma de explicar que o problema em si não é o vírus, né? Porque o vírus não tem solução. Então, se o problema não tem solução, é um problema. O problema é sobrecarregar o sistema de saúde. Então, as pessoas acabam ficando com medo do vírus, só que o vírus está aí, ele vai continuar, até que esse cara esteja imune ou por vacina ou porque pegou, né? A briga tem que ser para não deixar o sistema de saúde colapsar. E as pessoas precisam entender isso para
saber que elas vão ter que voltar à rua, elas vão ter que voltar a consumir, elas vão ter que voltar a trabalhar, independentemente do vírus. Que a preocupação delas tem que ser: estamos preparados, o nosso sistema de saúde está preparado para suportar a demanda que vai existir? Se ele tiver, eu acho que, e se a gente conseguir passar isso para a população de uma forma clara, né, que a necessidade é de capacitar o sistema de saúde e não de eliminar o vírus, fica mais fácil de convencer o público a voltar para a rua e para consumir. A gente está trabalhando com um cenário, eu sempre sou super otimista e prefiro manter dessa forma. Então, a gente trabalha com um cenário de que, agora, a partir da segunda quinzena de maio, todas as lojas de rua da rede já vão estar operando, claro, com restrições de distanciamento social, de higiene, coisa que a gente sempre fez, né? A gente já sempre foi super preocupado com isso, com uma diminuição da quantidade de pessoas nas filas e dentro das lojas, e considerando que a partir de junho as lojas de shopping center vão estar operando de forma normal, e a gente considera que com 60% do faturamento que a gente tinha em março pré-Covid, e que esse faturamento vai subir aí 25% mais ou menos por mês até chegar num cenário parecido com o que é de março, no mês de setembro. E aí o mês de setembro já entrando na curva de aquecimento de temperatura aqui no Brasil de novo, né, final do inverno, e a tendência é que as pessoas estejam voltando a circular da forma que elas faziam antes da Covid. Então, sem dúvida, atrapalhou nosso planejamento. Eu tenho 32 unidades no Brasil em fase de implantação, que estão completamente paradas, e tenho 8, 9 unidades fora do Brasil que também estavam em fase de implantação, aí entre Espanha, Israel, Estados Unidos, e isso também está parado. Então, eu não acredito que a nossa meta, que é terminar o ano com 284 unidades operando, eu não acredito que a gente não vá chegar, porque estava programado que a gente fosse atingir esse número em outubro. Eu acho que agora a gente vai acabar atingindo esse número no final de novembro ou no começo de dezembro, mas o nosso planejamento trimestral ele mudou, mas anual ele permanece. Eu acho que até olhando a própria curva de retomada da economia na China, né? Eu tenho lido bastante como o mercado chinês está respondendo à volta do comércio e à volta do consumo, e as notícias são muito boas, né? Inclusive a nossa loja da Oakberry já está faturando 65% do que costumava faturar antes da Covid. Então, as pessoas não vão, eu acho que vai mudar por um tempo determinado a forma com que elas se relacionam na parte tangível, né, de encostar, de pegar, de estar junto, de transporte público cheio, etc. Acho que vai aumentar, por exemplo, muito o número de venda de carro. As pessoas vão tentar cada vez mais se locomover sem ter contato com pessoas que elas não sabem onde estavam nos últimos tempos. E, inclusive, na China, eu vi o CEO da Volkswagen para a América Latina falando que as vendas de carros já cresceram 24%, porque ninguém mais quer pegar ônibus, ninguém quer mais pegar metrô. E eu acho que aqui vai ser muito parecido. A gente tem uma vantagem na Oakberry de ser uma operação grab and go. Então, o cliente tem pouquíssimo contato com o funcionário não tem contato físico nenhum com o produto em si, ele só vai encostar no copo e vai encostar na máquina, mas o que vai ser consumido pelo consumidor não vai ter contato com as mãos do nosso atendente. Então, se a gente souber trabalhar bem isso, pode até ser uma vantagem comercial nossa comparando com outros players do mercado de alimentação. Sim, eu acredito, assim, pelo assim, sucesso de vocês, assim, pelo eu estou entendendo, assim, tipo, processo, você vai ser bem menos assim impactado por causa de você estar controlando bem o processo.
E para não ter muita operação no meio, e assim você pode cuidar parte de qualidade e parte de higiênico. E assim é uma coisa, eu acho, assim muito bacana. E agora mesmo, por causa de assim hoje assim muito assim experiência boa compartilhado, eu acho que o tempo está meio limitado. Agora vamos assim tocar mini vídeo e para a gente antes de encerrar a gente vai tocar esse mini vídeo e depois assim vamos assim colocar toda a informação de vocês para assim quem está participando, qualquer dúvida mesmo pode entrar em contato diretamente com vocês e tá bom? Legal, obrigado, Francisco. Sim, obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado, Juscelia. Tindalo também. Muito Obrigado, obrigado. obrigado, pessoal. Sim, vamos ver assim por tocar vídeo. É um vídeo de alguns projetos nossos. Aqui tem todos. Obrigado pelo todos palestrantes hoje. Estava sem som, mas sem problema. Agora, aqui, assim, eu vou tocar, assim, a data de próximo webinar. Aqui, obrigado pelo assim todo mundo assim participando do webinar de hoje. Aqui tem assim os contatos de todos os palestrantes e também hoje a gente recebeu muita informação, experiência boa e acredito assim vamos agora no Brasil está no fase igual largada. A largada vai sair de plano dele de 2D, ele tem que passar a fase de Cajuru, depois virar borboleta. Agora o Brasil está nessa fase de transformação. Vírus não é para assustar, assim, é mais uma vez de chance para o humano elevar nível de higienização. Por isso, agora, se hoje não vamos fazer nada, amanhã vai ser a mesma coisa. Por isso, se o vírus continua a estar lá, a gente tem que se proteger, use máscara, manter distanciamento social. E essa é duas formas mais simples e não custa quase nada. E para a gente pode continuar indo para a vida, a gente está interessado. E obrigado assim pela assim participação de hoje aqui e assim embaixo no dia 28 de abril mesmo horário horário do Brasil 11 horas mesmo e vai ter assim novo webinar vamos assim tocar assunto sobre assim tecnologia de específico da Zenshine e assim tudo de vocês estão convidados. Muito obrigado. Vamos se ver semana que vem.